Senhor, crianças? Tudo bem? Eu espero que sim. Aqui quem fala é a professora Suzana e hoje vamos ministrar mais uma lição da nossa EBD, dos juniores. Isso mesmo, a nossa lição é de número 5, que tem como tema apenas 300? Isso mesmo, apenas 300. A nossa leitura bíblica está no livro de Juízes, no capítulo 7, do versículo 1 ao 22. Isso mesmo, vai ser uma história maravilhosa, extraordinária, onde fala de muita coragem. Mas antes, vamos para a nossa oração, né? Precisamos, acima de tudo, para que Deus venha abençoar nossa aula e se fazer presente. Então, quem tem os seus pedidos, corre lá e faz logo os pedidos. Vamos nos posicionar, entrar em conexão com o Senhor. Amém, crianças? Vamos lá? Maravilhoso Deus, graças te damos, Pai. Obrigada, Senhor, por este momento, Senhor, tão primordial, Senhor, de estarmos na tua presença. Deus nos abençoa grandemente nesta aula, Senhor. Abre nossa mente, nosso entendimento, nos dá inteligência, Senhor. Fica conosco, que teu Espírito, Senhor, cuide de cada momento dessa lição maravilhosa. Muito obrigada, Senhor. Visita cada lar de cada criança, Pai, e dá o que elas necessitam. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, crianças. Então, crianças, eu trago para vocês hoje o nosso memorizando. Olha só, por favor, eu quero que vocês peguem a Bíblia. Olha, a tia Suzana já trouxe a Bíblia dela. E vamos ler no livro de Salmos, no capítulo de 118, no versículo 6, que diz assim: o Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Salmos 118, 6. Vamos novamente? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Salmos 118, 6. Crianças, esse Salmos está dizendo que o Senhor está sempre conosco e não devemos ter medo, né? Quem pode alguém me fazer mal? Se o Senhor está comigo, não devemos ter medo, porque Ele sempre está conosco em todos os momentos da nossa vida. Então eu trago uma palavra-chave para vocês hoje. O que é infinito? Gente, o que é infinito? Alguém de vocês sabe? Não ouvi. Sabe? Quem sabe, ó, nota 10 para quem sabe. E quem não sabe, tia Suzana vai explicar o que é infinito. Infinito é o que não tem fim, já tá dizendo. Quem já viu o mar? O mar, a gente olha para o mar, a gente vê o fim do mar? Não, ele é como se fosse infinito. Assim é o amor de Deus por nós. Ele é infinito. Ele não tem fim, né? Nunca acaba, porque ele é infinito. Ele sempre cuidará de nós, sempre vai nos proteger dos perigos da vida. Então, criança, que vocês possam se pegar nesse versículo que a gente acabou de ler, que Deus sempre cuida da gente, nos mínimos detalhes, porque Ele nos ama muito e o amor dele é infinito. Guarda isso na mente de vocês, tá bom? Então vamos seguindo para a nossa lição e vamos para Explorando as Escrituras. Isso mesmo. Crianças, muitos anos se passaram e Israel saiu do Egito em sua caminhada pelo deserto. Eles foram perseguidos por todos os lados. Depois de entrarem na terra prometida, a nação de Israel era governada por juízes. O que acontecia? O povo de Israel, quando eles viviam no pecado, estava acontecendo alguma coisa difícil lá, aí Deus levantava juízes, homens de Deus, para ir lá e ensinar novamente ao povo a voltar, né? Então os juízes, eles tinham essa função, né? De cuidar do povo. Mas aí aconteceu, nesse período, tinha um povo que vivia rondando lá as terras de Israel
que eram os medianitas. Eles eram muitos numerosos. Então, tudo que o pessoal plantava, na hora que eles iam colher, eles vinham e tiravam aquilo ali do povo, né? E assim, os amalequitas, eles eram malvados, né? Então, assim, eles eram em grandes números. Então, assim, e o que acontecia? O povo ficava sem saber o que fazer, porque ele não podia nem se defender. E aí eles começavam a ficar tristes, porque eles trabalhavam muito, plantavam, e na hora de colher, eles perdiam uma boa parte. E Gideão já estava cansado daquilo ali. Ele estava muito triste, porque toda vez que ele trabalhava muito, na hora de fazer a colheita, ele perdia uma parte do tudo que colheram, todo aquele trabalho. E ele estava assim, indagando ao Senhor. Ele estava cansado. E o povo dizia que queria justiça, que aquilo não estava correto. E de fato não estava. Então, o povo queria que Gideão tivesse uma postura de ser o líder deles, né? Mas aí Gideão achava que ele não tinha essa capacidade, por ele ser o menor, por ele ser o mais humilde, a família humilde. Mas aí Deus mandou um anjo para convencer a Gideão de que ele estaria na frente e detalhe, e que Deus estaria junto com ele. E mesmo assim Gideão fez prova com ele, pediu para ele colocou uma lã e pediu que o orvalho, se ao amanhecer o orvalho tivesse sobre aquela lã, aí sim ele realmente saberia que foi Deus que fez a escolha. E assim aconteceu, tá, gente? No outro dia ele foi lá e estava lá a lã toda cheia de orvalho. Orvalho é isso aí que vocês estão vendo. É um tipo de água meia pedrificada com gelinho, tá? Então, aí quando ele espremeu, realmente era aquilo lá. Então, assim, ele ficou, de uma certa forma, preocupado porque ele tinha uma grande tarefa para fazer. Gideão, ele era capitão do exército, né? Mas mesmo assim, ele tinha um medo, ele estava com medo. E o medo não é de Deus, gente. A palavra do Senhor diz que o Senhor está sempre conosco, né? Então, assim, o Senhor começou a orientar Gideão, né? Gideão era um homem de Deus. Então, ele disse, Gideão, levanta aí os homens, certo? Para você fazer um exército. Agora, vamos escolher esses homens a dedo. Gideão, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu vou te orientar. E aí, eles levantaram, acho que uns 32 mil homens, mais ou menos. Mas assim, gente, o exército dos medianitas eram 135 mil. Era muito grande. E aí, o Senhor disse assim, leva eles para lá, pede eles para eles tomar água no rio. E quando eles forem tomar água no rio, certo? Observa como ele toma água. Se ele tomar água igual um cachorro, colocando a boca na água, diretamente da água, você dispensa aqueles dali. Mas o que ele levar a água na boca e ficar assim, olhando de um lado para o outro, para ver o que é que está acontecendo, esses sim são os prudentes e são os homens que vão lutar com você. São os escolhidos, né? E eles tinham que olhar para um lado, para o outro, todos vigilantes, né? Então, assim, mas ainda assim ficou 10 mil homens. E Gideão disse assim, olha, quem estiver com medo pode ir para casa. Quando Gideão disse isso, quem tiver com medo pode ir para casa, foram embora 22 homens. E ainda assim tinha 10 mil. E aí Gideão fez esse teste, né, de tomar água no rio. E aí, gente, ficou 300. Olha, Gideão ficou muito preocupado, né? E mesmo, vamos lá ler no livro de Juízes 7:2, que diz assim: Disse o Senhor a Gideão: Você está com gente demais para eu entregar os medianitas nas suas mãos.
Não posso deixar tantos homens lutarem contra os medianitas, para que o povo de Israel não se orgulhe diante de mim, dizendo que obteve a vitória sozinho. Então, gente, o Senhor já estava dizendo que tinha gente demais. E só que Gideão, no fundo, Gideão estava muito, muito, muito preocupado. Então, o que é que Gideão fez? Deus fez. Ele orou a Deus, Gideão orou a Deus. E Deus deu estratégias, deu 3 elementos fundamentais para eles lutarem. Foi a trombeta, os cântaros vazios e a tocha de fogo, tá? Foi isso mesmo. E aí, seguindo, crianças, enquanto eles se formaram, o Gideão pegou os 300 homens que ficaram e dividiu em 3 tropas, 3 companhias, né? Os 300 homens. E cada um tinha uma tarefa para fazer, cada grupo tinha uma tarefa. Então, assim, qual foi a orientação do Senhor? Que quebrasse os cânticos, soprasse a trombeta e fizesse zoada. Agora, vocês imaginam 300 cântaros sendo quebrados, a zoada que aquilo fez, o fogo, as trombetas, os inimigos ficaram tão atordoados que estavam assim, gente... Eles são infinitos, porque a zoada foi tão gigantesca que eles ficaram apavorados. E aí findaram e lutaram um contra o outro e Gideão obteve vitória. Então, porque Deus queria que seu nome fosse glorificado, né? E aconteceu. Apenas 300. Por isso que o nosso tema da nossa lição é esse, apenas 300. Gideão deixou Deus escolher os 300 na realidade, pois Deus não falha. E é um soldado escolhido, errado, é um inimigo infiltrado. Você imagine se Gideão colocasse alguma pessoa ali errada, né? Então, assim, o que aconteceria, criança, se o exército, aqui é o nosso bate-papo já, fosse para a guerra sem armas? E imagine se você fosse escolher, você fosse para a escola, sem levar livros, cadernos, lápis, canetas, você não conseguiria fazer anotações necessárias para aprender a matéria. Isso é fato. Assim quando Deus está na frente de qualquer batalha, é vitória garantida, porque ele nos dá força, coragem, inteligência para que possamos o quê? Vencer. Isso mesmo. Ele tem as armas certas e a melhor estratégia para enfrentarmos qualquer situação, seja ela pequena, grande, média, não importa. O nosso Deus é um Deus de providência. E o que eu trago para vocês novamente é os elementos que Deus usou, né? Deu a estratégia para Gideão, né? A trombeta, que é a proclamação, a palavra de Deus. Estamos o quê? Vencendo o exército inimigo. Quando nós falamos do amor de Jesus para as pessoas. O cântaro quebrado, que nós precisamos estar o quê? Vazios e quebradinhos, para que Deus o quê? Opere nas nossas vidas. A gente tem que abrir o coraçãozinho para que Deus venha morar nas nossas vidas. E a luz, a tocha, a luz do evangelho, o fogo, né? A presença do Espírito Santo. Então, todos esses elementos foram que deu vitórias para Gideão e os 300. E coisa forte, né? Então, Gideão creu na vitória, né? E o nosso objetivo hoje, crianças, da nossa aula, foi que, como Deus concedeu coragem a Gideão, assim Ele concede a vocês, a mim, mesmo estando com medo. Porque o medo, gente, é normal, mas temos que confiar no Senhor. Precisamos criar essa coragem para conseguirmos vencer, porque Deus é sempre conosco, assim como foi com Gideão, Ele também será conosco. É o mesmo Deus. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje, essa história nota 10, uma história de fé e coragem. E
Um abraço para vocês, uma semana abençoada, que vocês possam exercitar, proclamar a palavra do Senhor, quebrantar-se diante da presença do Senhor e deixar o Espírito Santo envolver vocês, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula, se assim Deus quiser.